Hello everybody, eu sou Leonardo de Mello e nessa aula a gente vai estudar uma das palavras mais complicadas no inglês e eu vou te mostrar como é bem simples você entender ela, que é o verbo get. Ele tem vários significados, significa pegar, chegar, conseguir, arrumar, ter, entre vários outros. Então, nessa aula a gente vai estudar ela de um jeito diferente, um jeito simples, para ela conseguir entrar na sua cabeça e você conseguir entender como você usa ela no seu dia a dia ou como você consegue entender ela quando você está lendo alguma coisa ou quando você está ouvindo alguma coisa. Então, antes da gente começar, a primeira coisa super importante que você precisa saber é que você tem que sempre, sempre, sempre entender pelo contexto. Não tem como você aprender essa palavra sem ser pelo contexto, porque são muitos significados. Você não pode simplesmente abrir o dicionário e tentar decorar todos os significados da palavra get. Não tem como, você só vai perder o seu tempo. Então, você entende pelo contexto de um texto, de uma frase, de uma conversa e por aí vai. Então, nessa aula, a gente vai estudar algumas frases para você entender o significado dela e como ela é usada em uma frase. A primeira aqui é pegar. Então, a gente tem 4 frases de exemplo com o sentido de pegar. Aqui, get your key é pega sua chave. Então, aqui, a palavra get está com o sentido de pegar. Get, pega ou pegue. Get your, pega sua. Get your key, pega sua chave. Então é muito mais simples você prestar atenção no contexto e entender pelo contexto do que você tentar decorar todos os significados dela, abrindo um dicionário e lendo todos eles. Então, sempre presta atenção no contexto. E uma coisa bem importante também para você, que você tem que saber, é que quem fala inglês como língua nativa tem uma cultura diferente de quem fala o português como língua nativa. Então, eles falam de um jeito diferente. Eles podem inverter a ordem das palavras, podem ter gírias diferentes, expressões diferentes. Então, a tradução do inglês para o português, ela serve só para você ter uma noção do que a frase significa, do que o texto significa, do que o diálogo significa. Então, você não tem que se basear 100% na tradução, porque ela é só para você ter uma noção do que aquela frase significa. Então aqui a nossa primeira frase, get your key, pega sua chave. É uma frase bem simples e o get está com o sentido de pegar. A segunda aqui é go get a beer. Vai pegar uma cerveja. Go significa vai ou ir. Go get, vai pegar e vai pegar uma e beer vai pegar uma cerveja. Você pode trocar aqui go get a soda, vai pegar um refrigerante. Go get a juice, vai pegar um suco ou qualquer outra coisa que você quer que a pessoa pegue. Então, go get a beer, vai pegar uma cerveja. Get my coat, please. Pega meu casaco, por favor. Get, pega, get my. Pega meu, get my coat. Pega meu casaco, please. Pega meu casaco, por favor. E também uma coisa bem importante é que você precisa saber é que nem sempre você vai pronunciar get com o T aqui. Get, peraí, get com o T aqui. Se fala get, por exemplo, aqui, get my coat, please. Pega meu casaco, por favor. Você não precisa falar get my coat, please. Então você simplesmente junta o get, aqui o get my, então fica get my coat. Get my coat, ao invés de get my coat. Tem muito disso no inglês, na pronúncia do inglês, e você vai ver bastante. Get my coat, pega meu casaco, please, pega meu casaco, por favor. Mais uma frase de exemplo aqui com get, com o sentido de pegar, é stop at a gas station and get my coffee. Para em um posto de gasolina e pega meu café. Stop, para ou pare. Stop at, para em. Stop at it, para em uma gas station. Gas station é um posto de gasolina. Então, station é estação. Então, aqui seria, se fosse traduzir uma tradução mais ao pé da letra, ficaria estação de gás, estação de gasolina, coisa do tipo. Então, stop at a gas station, pare em um posto de gasolina, and get, e pega my coffee, e pega meu café. Stop at a gas station and get my coffee. Para em um posto de gasolina e pega meu café. Aqui mais um exemplo aqui de como você não pronuncia do jeito que você escreve. Aqui é at a, mas você não fala stop at a gas station. Você fala stop at a gas station. At a gas station. Então, stop at a gas station and get my coffee. Para em um posto de gasolina e pega meu café. Agora a gente tem frase de exemplo com o sentido de
receber, com o get, no sentido de receber. He will get more than enough. Ele vai receber mais do que o suficiente. He will, ele vai. He é ele. He will, ele vai. Get, ele vai receber. More, ele vai receber mais. Than, do que. Than significa do que. Than enough, do que o suficiente. Enough é suficiente ou o suficiente. He will get more than enough. Ele vai receber mais do que o suficiente. Então aqui você pode ver que é super importante você prestar atenção no contexto da frase para você entender qual é o significado do get. Então, dentro de uma frase, fica muito mais simples para você conseguir entender o significado da palavra. He will get, ele vai receber, more, mais, more than, mais do que, more than enough. Ele vai receber mais do que o suficiente. Mais um exemplo aqui com o sentido de receber. You will get the rest later. Você vai receber o resto depois. You will, você vai. You will get, você vai receber. The rest, você vai receber o resto. Later, later significa depois ou mais tarde. Então, you will get the rest later. Você vai receber o resto depois. Aqui mais um exemplo. Deixa eu abaixar aqui. Call me when you get this. Me liga quando você receber isso. Call me, liga-me. Aqui se fosse traduzir mais ao pé da letra, ficaria liga-me quando você receber isto. Mas não tem necessidade de traduzir ao pé da letra, lembrando que a tradução é só para você ter uma noção do que significa a frase em inglês, não é para você se basear 100% nela, só para você conseguir entender o contexto do que a frase significa. Call me, call significa liga, call me liga, when, me liga quando, you get, você receber, you get this, você receber isso. Aqui mais uma dica de pronúncia, você não fala get this, você fala get this, get this. Então você pronuncia só um T, get this, get this. Você não vai ver, você pode até ver get this, mas na maioria das vezes você vai ver get this. Eles excluem um T e fica só get this. Call me, me liga, when you, quando você, get this, quando você receber isso. E agora frase de exemplo com o sentido de ficar. Aqui, his lawyers will get rich. Os advogados dele vão ficar ricos. His lawyers, os advogados dele, o his aqui é dele, por exemplo. His car, o carro dele, his house, a casa dele, his girlfriend, a namorada dele, e aqui está falando dos advogados dele. Lawyer é advogado. Então, lawyer, advogado, lawyers, com o S no final, é advogados, é o plural. Então, his lawyers, os advogados dele, will, os advogados dele vão, will get, os advogados dele vão ficar, rich, vão ficar ricos. His lawyers will get rich. Os advogados dele vão ficar ricos. I was beginning to get worried. Eu estava começando a ficar preocupado. Eu estava, I was beginning, eu estava começando to get, eu estava começando a ficar worried. Eu estava começando a ficar preocupado. Aqui, o to get é porque em inglês os verbos começam com to, o verbo na forma básica dele. Por exemplo, correr, to walk, andar, to eat, comer. Então aqui em inglês o verbo começa com to, então to run. Em português tem o R no final para falar o nosso verbo. Então correr, andar, termina com R. Comer, termina com R. Em inglês é o to aqui. I was beginning to get, eu estava começando a ficar. Worried, eu estava começando a ficar preocupado. Mais um exemplo. He will get upset. Ele vai ficar chateado. He will. He will get. Ele vai ficar upset. Ele vai ficar chateado. Então aqui você pode trocar he por she. Então ela vai ficar chateada. Ou they will get upset. Eles vão ficar chateados. Ou elas vão ficar chateadas. He will get upset. Ele vai ficar chateado.
Agora, o nosso último exemplo com o sentido de ficar. Someone will get hurt. Alguém vai ficar machucado. Someone é alguém. Someone will. Alguém vai get. Alguém vai ficar hurt. Alguém vai ficar machucado. Você também poderia traduzir como alguém vai se machucar. Então, get hurt, se machucar. Alguém vai se chatear aqui com o get upset. Ele vai se chatear. He will get upset. Ele vai se chatear. Someone will get hurt. Alguém vai se machucar. Então, é por isso que você não pode se basear 100% na tradução, porque ela é só um auxiliar para você entender o sentido da frase, porque tem várias maneiras de você traduzir. A próxima agora é com o sentido de conseguir ou obter. I need to get one. Eu preciso conseguir um. Eu preciso. I need to get. Eu preciso conseguir ou eu preciso obter one. Eu preciso conseguir um. Eu preciso obter um. I need to get one. Eu preciso conseguir um. Mais um exemplo. Aqui, we could get more. Nós poderíamos conseguir mais. Nós poderíamos obter mais. Nós Nós poderíamos. Could significa poderia. Mas aqui como está no plural, falando de nós, we could, então é nós poderíamos. We could get, nós poderíamos conseguir. More, nós poderíamos conseguir mais. Ou nós poderíamos obter mais. Você pode traduzir do jeito que você achar melhor. Agora mais um exemplo aqui. You need to get more information. Você precisa conseguir mais informações. You need to get. Você precisa conseguir ou obter more information. Mais informações. Essa foi a nossa última frase de exemplo aqui, porque tem vários significados do get. Foi só para você entender que você tem que sempre prestar atenção no contexto das frases e nunca tentar aprender o get abrindo um dicionário e tentar aprender todos os significados dentro do dicionário, porque não dá para você fazer isso. Você pode aprender com frases, é o melhor jeito que tem para você não só aprender a palavra get, mas qualquer outra palavra em inglês. Então você procura em algum dicionário aquela palavra e vê as frases de exemplo com aquela palavra, porque fica muito mais simples de você entender o que aquela palavra significa dentro de uma frase, dentro de um contexto. Porque em inglês, muitas palavras têm muito mais de um significado. Isso não acontece só com o get, tem várias outras palavras também. Então é sempre importante você prestar atenção na frase, prestar atenção no contexto, para você entender o significado das palavras em inglês. E também lembrando que a tradução não é para você se basear 100% nela, ela só vai servir para você ter uma noção do que a frase significa em inglês, porque você pode traduzir de várias outras maneiras. E também existe mais de uma forma de você falar a mesma coisa em inglês, que nem no português. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tanto quanto eu gostei de fazer ela para você. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir essa aula e também de compartilhar com seus amigos. E você também pode entrar no meu canal do Telegram para você ser avisado das novas aulas e também aprender um pouco mais sobre phrasal verbs e expressões em inglês. Então é isso, até o próximo vídeo.